Estamos de volta com o programa Missão Saúde na TV. Nós já tivemos o primeiro bloco, agora o segundo bloco. E nós estamos aqui com o doutor fonoaudiólogo Moacir Rafael. E nós já estamos discutindo sobre o que você precisa saber a respeito da fonoaudiologia. E aí, doutor Wilde, o que a gente precisa saber? Faz aí a sua pergunta, seu questionamento aí para o doutor Moacir. Moacir, tem um filme que eu assisti alguns anos atrás, chamado O Discurso do Rei. Nesse filme, eu não sei se você já assistiu, mas me chamou a atenção para um problema, e eu acho que foi um dos objetivos do filme também, chamar a atenção para um problema que talvez no teu ambulatório, no teu consultório, seja muito comum, que é a gagueira. E no enredo do filme foi bem interessante. Esse rei é uma história baseada em história real, um filme que eu recomendo para todos aí, tá? E conta a história de superação, né, do ator principal, que na verdade é baseado em história real, e um dos descendentes, acho que do trono da Inglaterra. E é bem interessante. E eu te pergunto, a gagueira, como é que a fonoaudiologia pode atuar? Isso aí, ela tem a ver com nervosismo? Como é que é o dia a dia? Conta pra gente como é que a fonoaudiologia consegue ajudar essas pessoas. Bom, vamos lá então. Na pedida que eu já vinha falando sobre linguagem, né? Então está totalmente a ver com a linguagem de criança também. Pior que eu não assisti o filme, eu às vezes também não lembro o nome. Vou assistir. Tem que assistir. Porque às vezes eu não Depois consigo... eu quero ver o comentário também. É bom, né? Porque já dá pra gente entender um pouco sobre a gente, que a gente faz também. Mas assim, do Wilde, chega muito no consultório. Vamos falando de criança primeiro aí. Chega muita mãe falando assim, meu filho tá gago e ele já tá na base de 4 anos, né? E o que acontece? Vamos na modernidade também. A criança, Wilde, ela às vezes tem um estímulo tão grande que ela não consegue acompanhar o pensamento. Ela não acompanha o pensamento porque ela não tem domínio dos músculos adjacentes que vão ajudar a efetuar a fala, e eles acabam tendo um bloqueio. Então, vamos mudar essa gagueira para bloqueio. Por quê? Porque se ele não tem isso entrelaçado, se é uma criança com suporte físico respiratório, que não ajuda, ele vai ter essas paradas. Então, fica um pouco fisiológico, aí a gente vai ter que identificar. E quando, com mais idade, ele pode virar patológico, igual no filme, que creio que seja um adulto. Sim, ele coloca o ator diante de situações com profissionais, inclusive fonoaudiólogos, e dizendo assim, e aí tinha algumas situações cômicas, dizia assim, eu devo completar o que o gago está lá engatado, eu completo ou não completo? Situações do dia a dia, né, que a gente que está acompanhando e convive, a gente quer completar. Isso ajuda ou não ajuda? Enfim, é uma situação que agonia quem convive, né, causa ansiedade nos parceiros, nos familiares. Mas conclui aí a tua fala. Beleza. Aí, assim, voltado às vezes até com mais idade, igual a gente estava falando, ele pode ser patológico, sim, por uma questão psicológica, e quanto mais você intervém, mais medo tu coloca, né? Em exercer esse pronunciamento que a pessoa pode ter no início da sílaba, ou, né, de uma palavra polissílaba, ele pode ter no início ou no meio, ela se classifica, mas aí a gente já organiza na avaliação, identifica o que essa criança ou adolescente tem. E aí a gente vai ter, entre meios, organizar o suporte respiratório e identificar algo que esteja nele que possa estar ajudando a que esses bloqueios aconteçam com frequência e assim fazendo com que sua vida social fique um atraso para ele profissionalmente, né? Socialmente, até de se envolver com outras pessoas e estarem conversando, né? No seu dia a dia, com uma amizade, relacionamentos
amorosos até então, e a questão também na escola, por causa do que sofre com represálias, né, dos amigos, né, nesse sentido. Mas pensando sempre no lado positivo, né, Moacir? Você tem um índice de conversão que você consegue ajudar essas pessoas? Por exemplo, eu tenho 10. De 10, a fonoaudiologia ela consegue ajudar 50%? 5? Ou qual é o índice, qual é a chance de melhorar isso aí? A chance de um bom diagnóstico, de identificar a dificuldade que a pessoa vai ter na comunicação, vai intervir na função de cada pessoa. Vamos supor, a anatomia, a questão psicológica. Então, às vezes também, doutor Wilde, a gente não trabalha só, né? Igual que nem a gente precisa, nesse sentido, de um bom... vamos ajudar mais da metade, sim, com um bom diagnóstico faz com que pessoas mudam sua vida, né? Claro que eu tenho um paciente assim que, além dele ter bloqueio, ele, por incrível que pareça, lembrei dele agora, vejo de vez em quando, ele é vendedor de balcão e por si só também tinha uma perda de audição. Então, às vezes esse bloqueio que ele tinha era por medo de as pessoas dele não ouvir a pessoa. Então ele gerava esse conflito nele e a gente organizou e ele se sobressaiu super bem. Aí eu fiquei curiosa agora com esse tema aí, porque eu quero saber se é mito ou verdade que a pessoa que tem esse problema de gagueira, ela consegue cantar sem gaguejar. É verdade mesmo ou é algum mito aí? Qual que é o mecanismo? Esse mecanismo ele funciona em hemisfério, né, no nosso cérebro. Então, assim, um hemisfério do lado direito ele é responsável pela fala, né, e o outro pela recepção, que vai organizar. Então, quando ele coloca o ritmo, ocorre, sim, dele conseguir falar sem gaguejar. Eu estou achando que esse hemisfério que não está formado no Jová, que diz que não consegue cantar na igreja, né, Jová? Ele consegue falar bem, mas ele não consegue cantar. Não, esse... Dizem que eu só venho para o programa para queimar o doutor Jová, né? Aí hoje foi o Wilde, viu? É porque nos bastidores ele estava dizendo assim, perguntando para o Moacir, me ensina a cantar, rapaz. Como é que eu faço para cantar melhor? Essa questão de não cantar, na verdade, é assim, eu tenho o dom de cantar, ministério de louvor, agora eu sou perseguido. É a questão, essa aí já não é nem problema, não é patológico, não tem, é questão é pessoal. Gente, eu só tento salvar as pessoas de ter o desprazer de ouvir, tá? É só isso que eu tento. Mas voltando aqui para as perguntas, tem uma aqui que é assim, na audição, quais são os exames que a fonologia fono, né, realiza, doutor? Quais são os exames assim, mais específicos a respeito da audição? Olha, o que é interessante em um exame que eu venho lutando já desde 2009, igual eu falei, que é o teste da orelhinha, né? Eu já venho lutando nele aqui na nossa cidade, assim, incentivar tantos os profissionais da saúde a indicar e também de orientar, porque às vezes os próprios pais não sabem o porquê, eles fecham uma porta, ele fala alto, um cachorro late, a criança se assusta, ele acha que o filho dele está ouvindo perfeitamente, né? Então, assim, esse exame ele veio para fazer com que tire essa questão, porque ele avalia a cada audição. Do lado direito do ouvido é uma audição e do lado esquerdo é outra, né? São fontes estimulantes diferentes. Então, quando a criança tem uma perda só de um lado, não tem como eu identificar e esse diagnóstico fica tardio. E então, o teste da orelhinha, né, que é um termo popular para as pessoas, mas ele é um exame que se sobrepõe aí para o resto da vida a gente pode fazer, mas ele muda o nome, né? Ele muda o nome. E aí, assim, então, vem essa questão do início da vida aí hoje, que o fonoaudiólogo vem fazendo, que é o teste da orelhinha, junto também o teste da linguinha, que chegou, né, e mudou, que foi feito pelo conselho, que autoriza e obrigatória a execução dessa avaliação, que é uma avaliação mais de motricidade, de capacidade muscular, que ele também é orientado, doutor Wilde, porque muitas crianças estão normais, mas
Agora vamos pensar em índice matemático. O teste do pezinho, que é indicado, que é uma coisa assim que as pessoas acham que é muito preocupante, que tem seu valor, claro, né, conquistou, mas de 14 mil nascimentos, um tem a fenilcetonúria e alguns patológicos do teste do pezinho. Voltado para a audição, vamos comparar aí, de 1.000 nascimentos, 3 têm perda de audição. Então, assim, é uma proporção muito grande. E a questão justamente do teste da linguinha voltado junto com essa avaliação ajuda no quê? Há problemas futuros, tanto o problema imediato, na amamentação, problema futuro, na fala, articulação, distúrbio articulatório. Problemas mais para frente são as questões de brincadeiras, né? Que as pessoas sofrem por ter uma fala anormal, né? Que às vezes é por causa de uma capacidade motora, que é a língua que está não tendo uma capacidade de se contrair e articular para uma fala correta. Nossa, muito bacana tu estar falando isso, porque tudo isso, gente, são exames de prevenção, né? Assim, né, doutor Moacir? Quando tu fala no teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, é para que possa, né, ter a chance de prevenir algo futuro. Então, tudo que é para prevenção, não existe custo, não existe... É algo assim de extrema importância, né? Porque depois do tratamento sai muito mais caro, né? As consequências são mais caras. Então, a prevenção sempre vai ser o foco, né? Assim, o principal foco da saúde pública, da nossa saúde em geral. Não é isso, doutor? Interessante a discussão, a Dharma falando em precocidade, de diagnóstico, de avaliação. Existe algo que seja bem específico para o recém-nascido, de exame? Como é que agora, tanto nós profissionais, quanto as pessoas que têm recém-nascidos em casa, podem solicitar ou te indicar ou recomendar o fonoaudiólogo em se tratando de recém-nascido? O que acontece, né, nessa forma, que é o que eu tinha falado do teste da orelhinha, né? Aí, assim, então, nesse sentido, as pessoas vão ter que pedir para a pediatra estar indicando. A pediatra já está indicando, Jeová, está muito comum. Mas, culturalmente, os pais não teriam acesso, entendeu? Eles não teriam acesso de fazer o teste da orelhinha, o teste da linguinha, vamos supor, que é totalmente preventivo, porque ele se diferencia, às vezes, de um reflexo na casa da pessoa, né? Se diferencia por ter um reflexo e a pessoa não querer fazer, né? Acredito que seja uma pergunta que até eu fiquei curioso. O SUS disponibiliza esses testes? Está acessível pelo SUS ou só na rede particular agora? Em que situação que está, caso alguém esteja interessado em fazer, ou o pediatra solicite, só quem tem plano? Como é que a maneira que está acessível esse teste? Hoje, Jeová, está muito diversificado. Em 2009, quando eu cheguei aqui em Marabá, eu apresentei um trabalho para todos os secretários de saúde, pedi ajuda, né? Não preciso falar assim em questão do nome, mas fui muito atrás. Até então, consegui, né? Na base de 2011 para 2012, consegui uma licitação, mas, infelizmente, pelo SUS, me propus, né, a fazer. Ainda trabalhei 2 anos, né, pela indicação do materno, que às vezes tu não sabe, assim, numa situação de quantos nascimentos nasce em Marabá, praticamente 500 nascimentos ao mês em Marabá. Claro que a nossa cidade, ela recebe muitas mães, né, de fora, que agregam também muitas complicações, porque os médicos não conhecem a quem vem. Então, assim, e aumenta muito essa indicação de risco por uma perda de audição, viu, Jeová? E aí eu fiquei, acho que até 2014, fazendo o exame, e eu vi que não estava conseguindo fazer com que ajudasse em si. E aí teve que renovar a licitação, foi a troca
da gestão e a gente optou por não continuar. Então, atualmente, pela rede pública, não está disponível não, né? Não tem, pela rede pública não. Moacir, falamos dos exames necessários para as crianças, recém-nascidos. E que tipo de exame os adultos podem realizar dentro da fonoaudiologia para avaliar os problemas relacionados à tua área de atuação? Beleza. Que também, às vezes, as pessoas podem se espantar, o fono vai fazer o exame, né? Porque também a gente está envolvido com a audição, né? Então, assim, o exame que nunca vai mudar, doutor Wilde, que sempre vai existir, ele nunca vai sair da moda que eu falo, é a audiometria tonal, que é aquele que o paciente entra dentro da cabine. Esse é um exame, doutor Wilde, que ele é um exame subjetivo. Eu dependo da resposta do paciente. Então, por isso que ele se denomina mais em adulto. Mas a gente já está conseguindo fazer em criança de 2 anos e meio para 3, para 4, às vezes a gente já consegue fazer uma audiometria tonal, que é um exame subjetivo, já também em criança. Então, o adulto se sobrepõe aí à audiometria tonal, que nunca vai mudar. Aí vem a imitanciometria, que é indicado pelo otorrino, que avalia uma estrutura do ouvido também. Tem também as emissões otorcúticas evocadas transientes de hipoproduto de distorção, que é o mesmo teste da orelhinha, só mudou o nome. E tem o BERA, né? O BERA, que é um exame que avalia do início ao final da audição, que temos já em Marabá. Né? Isso eu já faço o exame, o BERA já tem praticamente mais de 6 anos que nós temos o aparelho que, com todo o diagnóstico. E também, no final disso tudo, quando tu identifica que da fase adulta vem o idoso, a gente tem a opção de dar um benefício para uma pessoa adulta, que é o idoso, em ouvir de novo, que é a prótese auditiva, que é o aparelho auditivo que eu adapto também, né? Eu também consigo fazer com que a pessoa tenha essa função. Também a gente faz em criança, tá, Vilde? Por isso que o teste da orelhinha identifica também. E aí nós já estamos caminhando para o encerramento do segundo, tá? Super rápido. E eu já quero deixar aqui uma pergunta para ele, que é a respeito justamente do idoso, né? O idoso precisa procurar o fono na questão da audição, né, que a gente vê aí algumas problemáticas relacionadas a isso, e o doutor Moacir vai responder no próximo bloco.